Valeu, torcedor. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês, meus amigos. Vamos falar das últimas do Tricolor, porque as últimas horas também teve atualizações sobre questões de mercado. Mas as últimas atualizações não são questões para chegada de novos jogadores, e sim para saída de jogadores. Eu já falei várias vezes para vocês, olha, mercado não é só chegada, é saída também. Nós tivemos nas últimas horas algumas questões bem importantes sobre dois jogadores, em especial um deles porque é titular. O outro a gente já não conta tanto, mas um deles é titular, a gente vai falar sobre eles daqui a pouquinho, porque primeiro nós temos que falar sobre o confronto do próximo domingo, 11 da manhã, amanhã no caso, né, 11 da manhã, esse jogo em horário ingrato que a CBF nos colocou, mas é por conta da Copa América, enfim, existia aquela expectativa do Brasil estar na final e por isso não foi marcado nenhum confronto para tarde. Depois o Grêmio até tentou mudar esse confronto para o horário da tarde, mas como a Globo já tinha definido a sua grade e os direitos são da Globo, embora vá passar no Prime Video, o Grêmio acabou não conseguindo mudar o horário da partida. Mas enfim, não tem o que fazer. Domingo amanhã, no Centenário, 11 da manhã, o Grêmio enfrenta o Operário pela Copa do Brasil, um jogo decisivo, o Grêmio precisa vencer para passar para a próxima fase. Durante a semana nós tivemos algumas questões bem importantes, bem fortes. Começamos a semana com a reunião da geral com o presidente Alberto Guerra, depois a coletiva do presidente Alberto Guerra prometendo reforços, falando que o Grêmio já estava muito próximo de duas contratações e uma estava quase 50% já. Depois nós descobrimos quem eram esses dois jogadores, né? Era o Matias Arezzo e o Miguel Monsalve, o meia e o centroavante uruguaio. Depois disso, nós tivemos a derrota para o Cruzeiro, o Renato com aquela forte palavra falando sobre os jogadores terem vergonha na cara, alguns jogadores. Reunião, remobilização. Ontem nós tivemos o Grêmio com uma reunião com o Celso Rico, o presidente Alberto Guerra recebeu o Celso Rico lá na Arena. A palavra oficial é de que foi só rever o amigo, aquela história toda, mas a gente sabe que sempre acaba acontecendo algumas conversas, principalmente nesse momento que nós estamos enfrentando e que o Grêmio não tem grana, né? Depois, vamos lá, vamos fazendo vamos relembrar tudo que aconteceu. O Grêmio confirmando que vai atrás de lateral esquerdo. Caio Paulista foi o primeiro que vazou sobre as sondagens do Tricolor. Caio Paulista, campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo, está desde janeiro no Palmeiras, não vem jogando, lá é quase o terceiro reserva, já fez 6 jogos, é importante ficar de olho nisso, se ele fizer o 7º, não pode trocar de equipe, aliás, até pode trocar, mas aí não poderia jogar o Brasileirão, então para nós não serve e acredito que para a grande maioria também acaba não servindo. Não poderia jogar a Copa do Brasil, porque já atuou também, então é um jogador que o Grêmio está de olho, Caio Paulista. É o resumão da semana, né? O resumão da semana, porque a semana foi intensa, foi de reunião, foi de remobilização, 4 jogadores muito cobrados, entre eles Pavon, aliás, os 4, né? O Pavon, o Soteldo, o João Pedro e o Reinaldo, os 2 laterais e os 2 pontas. O Soteldo nem tanto pelo jogo e sim pela sua atitude na semana, mas enfim, foi uma semana forte, uma semana que o Grêmio precisa atrair o torcedor. E aqui nós vamos trazer agora um dado importante. Porque dos 16 mil ingressos disponibilizados para o torcedor para a partida de amanhã, apenas 6.500 foram vendidos até o momento. A expectativa de público não passa de 8 mil até o momento do Grêmio. Então, assim, isso mostra muito o momento do torcedor, porque é um jogo 11 horas da manhã, é um horário mais quentinho, vamos colocar assim, aquele sol do meio-dia, né? Um domingo, meio-dia, dá pra fazer uma viagem curtinha ali, assistir a partida e tal, aquele jogo mais família, vamos colocar assim. E mesmo assim o Grêmio não conseguiu atrair o torcedor. E isso diz muito do momento do clube. Isso diz muito do momento do clube. O Grêmio chegou a fazer promoções como, por exemplo, sócios cadeira e arquibancada norte não pagam. Custo zero para entrar. E mesmo assim, a expectativa é 6,5. O Grêmio fez outras promoções, como por exemplo, aqui o sócio que não, o sócio que não, o não sócio na verdade, ingressos entre 30 e 50 reais. Não é um ingresso barato, mas também não é o mais caro que o Grêmio já teve. Por exemplo, chegou a ter ingresso e é 100 reais. Então foi feita essa promoção, vamos colocar assim, para atrair o torcedor e mesmo assim não conseguiu. Mas enfim, é o momento do clube, isso diz muito. O Grêmio precisa se atentar para isso, porque o Grêmio é o seu torcedor. Se o torcedor não está com o Grêmio, aí a coisa vai para longe. Se o torcedor estando com o clube a gente já vê a situação complicada, imagina se o torcedor largar.
É complicado. Gente, sobre o treino de hoje pela manhã, tá? Marquezin treinou normalmente. Felizmente o Marquezin foi pra treino. O Grêmio ontem já tinha garantido que ele não era dúvida pro confronto contra o Operário, mas ficava aquele alerta porque ele não treinou na quinta e não treinou ontem, não treinou na sexta. Então se tinha essa dúvida aí, o Grêmio só poderia ir com o Kaique, porque o Cabral não pode jogar a Copa do Brasil. Ficou esse alerta sobre o Marquezin, mas felizmente treinou normalmente, deve ir pra partida de amanhã. O Soteldo deve entrar na vaga do Cristaldo, então a gente pode ter um time aí com Marquezin, João Pedro, Rodrigo Eli, que está voltando de lesão. Lesão não, desconforto. O Kahneman e o Reinaldo. O Vija Sante, PP, Edenilson e o Soteldo. E o Pavon para um lado. E o Gustavo Nunes pelo outro, tá? Essa é a tendência de time, mas poderá ter alguma mudança aí, porque a gente já viu essa chamada durante a semana, principalmente no Reinaldo, né? E o Fábio também. O Fábio tá à disposição. Então, quem sabe uma mudança também na lateral direita, até por preservação. Meus amigos, vamos falar sobre o mercado de transferências. Duas questões importantes das últimas horas. O Nacional do Uruguai entrou em contato com o Grêmio para tentar levar mais uma vez Carbajo. A ideia do clube lá do Uruguai é ter Carbajo por empréstimo. Segundo a imprensa uruguaia, o Carbajo teria dado ok para a conversa seguir. O Carbajo, ele é fã declarado do Nacional, inclusive ele tem tatuado as cores do Nacional no braço, então não seria nenhuma dúvida que ele aceitaria esse convite, mas o detalhe é que aqui ele nunca conseguiu se firmar, né? O Grêmio pagou ali cerca de 3 milhões e meio de dólares pela compra dele, nunca foi um jogador que fez aquele diferente, aquela coisa, não, nunca foi esse cara. Infelizmente, não sei se por conta da lesão ou por não estar na posição certa, ele nunca conseguiu ser o Carbajo, aquele destaque do Campeonato Uruguaio de 2022. O detalhe é que o Grêmio não deve fazer força nenhuma para segurar o Carbajo, desde que a proposta seja por compra e não por empréstimo. O Grêmio não quer emprestar. Agora, se chegar uma proposta de compra, bom, aí a situação muda completamente, tá? Outro jogador que também esteve na mídia nas últimas horas para a possibilidade de saída é Pavon. O jornal, o Sport Day, lá da Grécia, trouxe a informação de que alguns representantes do Panathinaikos estão no Brasil para conversar com o Grêmio para tentar mais uma proposta pelo Pavon. A primeira proposta, na verdade, a primeira sinalização que eles fizeram foi de 4 milhões de euros. 4 milhões de euros. O Grêmio pagou 4 milhões de dólares. Está pagando, na verdade, foi parceladinho ao Atlético Mineiro. O Grêmio até vende, mas quer lucrar. Então 4 de euros não serve. Tem que ser um valor um pouco maior. A sinalização, segundo o Sport Day, vai ser com uma proposta de 4 milhões de euros mais 15% de valor de revenda. Ou seja, o Grêmio ficaria com 15% em caso de lá na frente o Panathinaikos venda o Pavon mais uma vez, o Grêmio ficaria com 15% da operação. Então essa deverá ser a segunda sinalização do Panathinaikos pelo jogador. Só pra gente deixar claro aqui, um detalhe importante. É o Panathinaikos, não é o Olympiacos. Eu vi muita gente dizendo, o Olympiacos. Não, é o Panathinaikos. O repórter, o Juan Pablo Mendes, repórter argentino, ele trouxe mais cedo que era o Olympiacos. Mas não, é o Panathinaikos. Inclusive depois ele corrigiu. Tá? Então é o Panathinaikos, o mesmo que já fez uma sinalização e agora voltou para tentar a segunda vez. O Grêmio não se opõe em vender, mas quer lucrar nessa situação. O Pavon nunca foi aquele jogador que o Renato queria mesmo, né? Vocês lembram, lá no início da temporada, na primeira janela, o Grêmio foi atrás do Nicolas Eliasson, não conseguiu fechar. Depois o Grêmio foi atrás do Júnior Santos, do Botafogo, vocês lembram? Até o Cuiabano ia ser metido naquela história, depois o Grêmio não aceitou e tal. Aí a terceira opção foi o Pavon. Terceira opção foi o Pavon, e até foi uma surpresa na época. Vocês lembram até que estava quase fechando a janela e chega o Grêmio, o Pavon tá fechando aí. Aí a gente acaba logo em seguida tendo a concretização da negociação. E aí o Renato já falou sobre opções, a primeira, a segunda opção que a diretoria acaba indo buscar e tal. A gente já viu o Pavon sair várias vezes insatisfeito de campo. O Renato muitas vezes dá uma puxada agora nessa última reunião que teve. A puxada foi no Pavon também. Então, assim, o Pavon não é o cara que o Renato pediu e nunca foi o cara das graças do Renato, vamos colocar aqui,
tá? Enfim, tem esse interesse do Panathinaikos, vai chegar essa proposta muito provavelmente, mas o Grêmio quer lucrar e muito provavelmente o Grêmio não vai aceitar essa segunda sinalização do Panathinaikos, porque o valor seria o mesmo apenas com 15% ali na frente. O Grêmio precisa bater 90 milhões em vendas de jogadores nessa temporada. Até o momento nós já chegamos ao número mágico de... Até o momento nós precisamos ainda vender 63.900. Então falta muita coisa pra gente bater e fechar essa conta lá no final do ano, né? Vamos ficar de olho, vamos acompanhar. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Daqui a pouquinho o Grêmio vai pra Caxias e quando chegar por lá eu te trago a lista de relacionados e a gente fala mais sobre a partida de amanhã. Beleza? Grande abraço e até a próxima. Tchau.